E eu quero convidar a amada igreja a juntos pensarmos agora sobre o perfil da Igreja de Jesus hoje. E eu quero convidar vocês para abrirem sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 9 e 10. 1 Pedro 2 e o versículo 9 e 10. Vamos ler esse texto e eu quero pensar agora sobre qual é o perfil da Igreja de Jesus hoje. Qual é o perfil da Igreja de Jesus hoje? Vamos estar trabalhando esse tema nessa manhã e eu quero pedir você que abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9 e 10. Ao invés de vós, terceira pessoa do símbolo do plural, nós vamos ler eu, mas a primeira pessoa do singular, mas eu sou, e aí vai dizendo em seguida, tá bom? Mas eu, vamos nos colocar aí na primeira pessoa do singular. Juntos? Mas eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as grandezas de Deus, para aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu, que outrora não era povo, agora sou povo de Deus. Eu, que não tinha alcançado misericórdia, agora alcancei a misericórdia. É esse o texto que eu quero pensar nessa manhã, mas pensando sobre a igreja, o perfil da Igreja de Jesus. Por favor, diga para a pessoa que está aí do lado: você é geração eleita. Você faz parte do sacerdócio real. Você compõe a nação santa. Deus te adquiriu como povo dele. E você é um anunciador das grandezas de Deus. É sobre isso que eu quero pensar nessa manhã. Meus queridos irmãos, meus amigos, há um lapso entre esta frase aqui e a realidade de hoje. Quando Pedro disse isso para aquela igreja, ele desejava que aquela igreja entendesse qual era a sua vocação. E quando Pedro, inspirado por Deus, colocou isso aqui nesse texto sagrado, é porque o desejo de Deus é que a igreja dele, nós como igreja dele, sejamos tudo isso que ele colocou aqui. Deus quer que cada um de nós seja e entenda que é uma geração, mas é uma geração diferenciada. Não somos uma geração século 21, não somos a geração hi-fi, não somos a geração internet, não somos a geração podre, não somos aquela geração que está comprometida, não somos aquela geração perversa que diz a palavra. Eu não faço parte do mundo perverso, caído, distante de Deus. Eu faço parte de um outro grupo que Deus constituiu. E esse grupo que Deus constituiu é um grupo especial. É o grupo de elite dele. É a geração eleita. Deus me elegeu em Cristo para que eu fosse diferenciado. Mas a palavra do Senhor fala também que eu faço parte de algo muito importante no reino espiritual, o sacerdócio. Quem era o sacerdote lá no Velho Testamento? O sacerdote é aquele que fazia a intermediação entre o povo e Deus. Então o sacerdote não era uma pessoa qualquer. O sacerdote não era uma pessoa simplesmente que foi achada no laço e foi colocado ali. Não. O sacerdote, primeiro, ele era separado por Deus. Segundo, ele era ungido por Deus. E terceiro, ele tinha que se submeter a Deus. E ele era o vínculo entre o povo e Deus. Ai do sacerdote que não se preparasse para estar com o Senhor. Ai do sacerdote que quebrasse os limites estabelecidos por Deus. Ele era morto. Uma vez por ano, a palavra de Deus fala que o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos para estar ali na presença do Senhor. E eles amarravam uma corda no pé dele, ou na canela dele. Sabe por quê? Podia acontecer dele fazer qualquer coisa lá que estivesse contrária a Deus, e ele era fulminado lá dentro. E então eles só podiam tirar de lá de dentro se eles puxassem ele pela corda. E Deus permitia que a corda ficasse intacta,
para que as pessoas pudessem tirá-lo de lá. E é interessante que a palavra de Deus fala de dois casos, de dois homens, melhor, Ofni e Finéias, que a Bíblia diz que, sendo sacerdotes do Senhor, ofereceram a Deus algo que Deus não pediu. Quem sabe o que foi que eles ofereceram? Fogo estranho. E sabe de quem que eles eram filhos? De Arão. E sabe quem era Arão? Irmão de Moisés. E aqueles dois ofereceram algo a Deus que Deus não pediu. Eles não levaram a sério as obrigações do sacerdócio. Eles não levaram a sério a palavra de Deus. Diz a Bíblia, ofereceram fogo estranho no altar. E a Bíblia diz que os dois foram consumidos, queimados de fogo, viraram tição. Sabe por quê? Ser sacerdote de Deus é algo muito sério. E a Bíblia diz que Deus te chama para você fazer parte do sacerdócio real, do sacerdócio do rei. Hoje não há mais aquela intermediação, porque aquele que faz a ponte entre nós e Deus, quem é? É o sacerdote chamado Jesus de Nazaré. Mas você é chamado a ser sacerdote de Deus. Na sua casa, você é o sacerdote de Deus. Você é a sacerdotisa de Deus. Deus te usa para ministrar ao coração dos seus. Diz o povo, diz a Bíblia, que você vai fazer parte e faz parte de uma nação diferenciada. Tem muita gente que fala assim, eu sou da nação, e aí confunde isso com time de futebol. Não tem nada a ver. Primeiro, porque o time não é uma nação. Segundo, porque a Bíblia fala que você faz parte de um outro tipo de nação. Qual é a nação? É a nação santa. Irmão, ser nação santa significa ser uma nação separada. E ser separado para quê? Para Deus. Você foi separado para Deus. Deus te separou, Deus tirou você do meio da podridão e falou, você é separado para mim, para uso exclusivo meu. Eu quero você como alguém separado para mim. Você não é uma pessoa qualquer, você faz parte de uma nação santa. A Bíblia fala que Deus te adquiriu. Você foi comprado e a palavra de Deus fala como. E eu quero que você leia comigo aí, por favor, capítulo 1, versículo 18 e 19. Grifa na sua Bíblia. Você foi comprado. Você não sabe, você foi comprado. Deus te comprou. E a Bíblia diz isso. Leia aí, por favor. Capítulo 1 de Pedro, versículo 18 e 19. O que diz aí? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como? Que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas o que diz aí, 19? Mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem o sangue de Cristo. Você foi resgatado, você foi comprado. Resgate significa que alguém pagou o preço por você. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, por isso você é um povo adquirido. Deus te adquiriu. Deus comprou você para você fazer parte dele, do povo dele, da nação dele. E a Bíblia diz que Deus te deu uma obra, uma tarefa a realizar. Ser um anunciador das grandezas de Deus. Você é chamado por Deus para ser um anunciador das grandezas de Deus. Você precisa proclamar as grandezas de Deus. Você precisa falar das grandezas de Deus, daquele que te tirou das trevas e te levou para a luz. Você é um anunciador de grandezas. Você é um anunciador de coisas grandes. Você é um proclamador de coisas grandes. Por isso você não pode viver uma vida pequena, meu irmão. Viver uma vida pequena é incoerente com o desafio que Deus dá a você de ser um anunciador de grandezas. E quando eu percebo, eu olho isso quando eu olho na Bíblia e vejo essas perspectivas, a pergunta que eu faço é essa: nós somos o que Deus deseja que sejamos? Como igreja de Jesus hoje, nós estamos sendo tudo isso aqui que Deus deseja que a gente seja? Nós estamos sendo o que Deus sonhou com que a gente seja? Eu percebo uma outra igreja de Jesus hoje, e eu quero pensar sobre isso nessa manhã. Primeiro tipo de igreja que eu percebo hoje de Jesus, né? Eu vou precisar da ajuda do irmão aí para passar, porque eu não estou conseguindo usar aqui, ó, né? Primeiro tipo de igreja que eu percebo hoje é a igreja cansada. Nós estamos vivendo no tempo da igreja cansada. Faz parte dessa igreja uma lista enorme de crentes. Crentes que fizeram muito para Jesus. De gente que ocupou cargos na igreja. De gente que foi diácono, foi professor da escola dominical.
de gente que atuou no coro, de gente que tocou, de gente que pregou, de gente que testemunhou. Mas só que essas pessoas agora estão vivendo e fazendo parte da igreja cansada. A igreja cansada, ela não crê em Isaías no capítulo 40. Ela não crê na palavra de Deus, naquilo que o profeta diz lá nesse texto. Os irmãos conhecem esse texto, não conhecem? Isaías 40 e o versículo 29. A igreja cansada não crê nessa parte da Bíblia. Que lá nessa parte da Bíblia está escrito o quê? Quem lembra? Isaías 40, 29. O que está escrito? Ele, o que diz aí? Dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem. A igreja cansada não crê nisso. A igreja cansada não crê que Deus renova forças. A igreja cansada não crê que Deus ajuda, que Deus dá o que ela não tem, que Deus dá o suprimento que ela não tem, que Deus dá a energia que ela não tem. Ela não crê nisso. Ela crê que ela está cansada e que ela fez muito e acabou o fôlego dela. Ponto. A igreja cansada é isso. A igreja cansada não crê em Filipenses 4,13. Alguém pode repetir para mim Filipenses 4,13? Posso? Todas as coisas naquele que... A igreja cansada não crê nisso. A igreja cansada diz, eu não posso, porque não tem mais jeito, eu não tenho mais força, eu não tenho mais condições, eu não sou mais jovem, eu não tenho mais 15 anos, eu não tenho mais aquele pique. A igreja cansada não crê nisso. Por isso a igreja cansada não ora. A igreja cansada não lê a Bíblia, ela não cultua, ela não participa dos GRs, ela não visita, ela não se envolve em nada, porque ela está cansada. E a igreja cansada não pode ir à frente, ela não olha para frente. A igreja cansada, ela só tem uma direção, ela olha para trás. E ela fica exaltando o que ela fez, mas hoje ela não faz nada. Ela não tem projeto para amanhã. A igreja cansada é uma igreja que fica olhando para trás. Qual é o antídoto para a igreja cansada? Está lá em Miqueias capítulo 2:10. Leia aí, por favor. Miqueias 2:10. A Bíblia diz que o antídoto para a igreja cansada está aí. Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Quem pode ler esse texto para mim? A parte A desse texto diz o quê? Levantai-vos e ide, pois aqui não é o lugar de descanso. Fala para o irmão que está aí do seu lado, do ladinho, pertinho de você. Levanta, anda, porque não é aqui o lugar do descanso. Meu irmão, o lugar de descanso não é aqui. A igreja não pode parar. Meu irmão querido, olha para mim. Qual é o dia que seu coração descansa? Aí, olha para mim. Qual é o dia que seu coração descansa? Hã? Quando dorme, ele para? Não? Quem gostaria que seu coração descansasse parando porque está cansado? Não. Eu quero que ele descanse, mas funcionando, pastor. Não precisa estar a todo vapor. Não precisa estar com 130 batimentos. Mas, pastor, pelo menos 86, 87, 90. Aí, pastor, pelo menos na marcha lenta. Mas ele vai. Ele vai. E não pode parar, pastor. É assim com o seu coração? A igreja tem que ser assim, meu irmão. Pode ser que o irmão não esteja a 200 km por hora. Pode ser que não esteja mais a 150. Mas não pode parar. É o que a palavra está falando. Levanta a igreja. Vai, igreja. Conquista a igreja. Olho na frente, igreja. Não para a igreja. Pode ser até que a igreja tenha um intervalozinho. Pode, Jesus mostrou isso. Abra a tua Bíblia em Marcos. Lê o versículo 31. Marcos, capítulo de número 6, 31. Olha Jesus chamando a igreja para dar um break. Chamando a igreja para ter um pit stop. Mas ele não falou e nem parou com a igreja ali. Olha o pit stop da igreja aí, ó, por favor. Marcos capítulo 6, 31. Quem é que vai ler? Marcos 6, 31, que nós estamos lendo? Prestou atenção? E Jesus falou o que para os discípulos? Vem cá, vamos ali no deserto, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Descansar um pouco. Por quê? Porque tinha gente demais, a igreja trabalhava demais, o povo trabalhava demais. Quando eu falo a igreja, era os 12. E eles não estavam tendo tempo para quê? Para comer.
E como não estava tendo para comer, ia ter fôlego para suportar o trabalho? Não. Jesus falou, vamos descansar um pouco. Mas Jesus falou para a igreja parar? Jesus mandou a igreja descansar e disse, pronto, igreja, vocês cansaram demais, não precisa fazer mais nada. Não. Irmão, olha para mim. Você faz parte da igreja cansada? Então toma fôlego. Pede a Deus misericórdia. Né? Antigamente, não era da minha época, era da época de alguns irmãos aqui, alguns irmãos que já viveram, na época do Valmir, etc. Tinha um tal de biotônico Fontoura. E fazia uma propaganda naquela época. Né? Algum irmão já viu falar desse biotônico Fontoura? É da época desses irmãos, exatamente. Então, ele não é da minha, mas tinha um tal de biotônico Fontoura. O sujeito tomava aquilo, melhorava tudo na vida dele. Não existe biotônico Fontoura espiritualmente falando. O biotônico Fontoura está aqui numa decisão do seu coração. É você tomando a decisão. Eu não vou fazer parte da igreja cansada. Eu vou além, porque eu não sou igreja cansada. Não, eu sou igreja restaurada, revigorada, no nome de Jesus. Amém, igreja? A palavra de Deus fala de um outro tipo de igreja. Qual é o outro tipo de igreja que a gente vê hoje? Lê ali, qual é o tipo? A igreja ocupada demais. Meu irmão querido, amado, a igreja ocupada demais, assim como a igreja cansada, ela é composta de uma lista enorme de pessoas. Essas pessoas dizem que amam a Jesus de todo o coração e que querem ver o mundo alcançado pelo Evangelho, mas estão ocupados demais. Essas pessoas, via de regra, meus irmãos, elas apoiam todas as iniciativas da igreja, mas elas estão ocupadas demais. Elas são favoráveis a todos os projetos da igreja, mas não estão ocupadas demais. São favoráveis aos cultos, às vigílias, às conferências, aos congressos, mas elas não participam de nada. Por quê? Porque estão ocupadas demais. São pessoas, meus irmãos, que estão cada dia mais se ocupando. E o ocupado demais nunca acha que ele se ocupou demais. Ele sempre está colocando mais um saquinho sobre as costas, e ele vai abaixando. Por quê? Porque ele está ocupado demais. Ele tem que estar ocupado demais. E é impressionante, meu irmão, que a igreja ocupada demais, ela não cultua. A igreja ocupada demais não ora, não cresce, não amadurece na fé. A coisa que a igreja mais gera, a igreja ocupada demais, é cansaço. Por isso a igreja ocupada demais, ela tem um link com a igreja anterior, cansaço. Porque ela se ocupa demais e falta tempo para Deus. Hoje eu falei sobre isso na minha sala. E a palavra de Deus tem um antídoto para a igreja ocupada demais. Vamos ler? Salmo 127, lê aí por favor. O Salmo 127 e o versículo 2. O que a Bíblia diz para você que faz parte da igreja ocupada demais? Demais, em demasia. É algo além do limite. Salmo 127, 2. Lê, o que está escrito? Inútil vos será levantar de madrugada. O que mais? Comer o pão de dores, porque ele supre os seus amados enquanto dorme. A Bíblia diz que você vai se tornando inútil. É inútil você fazer o que você está fazendo. Pastor, mas eu preciso ganhar dinheiro. Para quê? Pastor, mas eu preciso estudar demais. Para quê? Pastor, mas eu preciso ter 10 empregos. Para quê? Pastor, mas eu preciso comprar um carro novo. Para quê? Irmão, se nós começarmos a fazer perguntas, nós vamos ver que às vezes a gente corre demais para coisas efêmeras, passageiras, coisas que não têm sentido, fúteis. E nós vivemos em busca disso, e aí a gente justifica. Eu não tenho tempo. Eu não posso, porque eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para ler Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ter comunhão com ninguém, eu não tenho tempo para evangelizar. Irmão, nunca vai ter tempo. Você só vai ter tempo quando você morrer. E quando você morrer, o Senhor vai te chamar e vai falar assim: por que você não fez minha obra, meu servo? Senhor, eu estava ocupado demais. Por que você não cantou no coro? Eu estava ocupado demais. Por que você não foi no culto? Eu estava ocupado demais. Por que você não foi na vigília? Eu estava ocupado demais. Meu irmão, isso não é desculpa não. Isso aqui não sustenta você no reino não. Isso aqui não vai ajudar você a ter nenhuma desculpa. Por quê? Porque você se ocupa demais porque quer. Porque gosta disso. Porque se viciou, isso virou uma cachaça na sua vida. E a igreja ocupada demais, ela precisa tratar. Porque se ela não tratar, Deus deixa de ser o seu foco. Não é Deus o foco da igreja ocupada demais. É o serviço, é o dinheiro, é as conquistas da terra.
E aí é que Jesus falou: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Indo adiante, pensando no outro tipo de igreja que eu vejo muito hoje, é a igreja acomodada. A igreja acomodada, ao contrário da igreja ocupada demais, ela é acomodada demais. Ela é light. É aquela igreja que não dá a mínima para nada. A espiritualidade da igreja é zen, assim, aquela coisa tranquila, né? Ela é composta de crentes TTB, tá tudo bem, tá tudo bem. É o crente que tá tudo bem, ele não precisa nada, ele não precisa crescer. É uma igreja que não anda, é uma igreja que não sai da zona de conforto, é uma igreja que não aceita desafios, é uma igreja que não se envolve com nada. O lema desta igreja é o seguinte: quanto menos, melhor. O lema dessa igreja é quieto, é ficar quieto. Essa igreja ela usa alguns paradigmas da terra. O apressado come cru. E outra coisa que ela usa também, o parado. O parado é feliz, porque ele não faz nada. É a igreja. É a igreja acomodada, sentada. A palavra de Deus fala alguma coisa para essa igreja? Fala. Há um antídoto aí para essa igreja. Efésios capítulo 5, versículo 14. Abra a tua Bíblia aí, lê para mim. Efésios capítulo 5 e o versículo 14. Olha aí o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Efésios 5, 14. O que diz? Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E Cristo, meu irmão, desperta. Desperta, porque o Senhor está voltando. Levanta, meu irmão. Sai desse marasmo. Sai dessa preguiça mental. Sai dessa acomodação terrível, né? A palavra de Deus fala sobre isso. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, quando o Senhor deu um desafio para ele. É interessante esse desafio. Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 6. A palavra de Deus fala que o Senhor deu um desafio tremendo ao Isaías. Falou para ele assim: vai, porque eu vou te enviar. E aí ele falou para ele que ele tinha um propósito na vida dele, né? Que o Senhor queria que ele fizesse a obra, que o Senhor queria que ele realizasse a obra do Senhor. E o texto bíblico diz assim: a quem enviarei? Quem irá por nós? O Isaías disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora presta atenção no que a palavra de Deus fala a respeito do povo daquela época. Aí no versículo de número 9: vai e diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes de fato a verdade, mas não percebeis. Aí no versículo 10: engorda o coração do povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, e não se convertam e sejam sarados. Você já viu pregar uma mensagem dessa? Olha bem, você chegar aqui: gente, eu vim pregar uma mensagem para vocês não ouvirem. Eu vim pregar aqui a Bíblia para vocês não entenderem. Eu vim pregar aqui uma mensagem que não vai mudar a vida de vocês. E eu vim pregar aqui uma mensagem para vocês que não vai curar vocês. A mensagem que eu vou pregar só vai engordar vocês. Engordar como? Algum tempo eu fiquei pensando: o que Deus queria dizer com esse engordar? É aquilo ali, ó. A mensagem que eu vou pregar para vocês é o seguinte: gente, fica do jeito que está, tá bom, Deus está feliz. Quanto mais sentado você tiver, melhor é. Quanto mais assistindo televisão, melhor é. Quanto mais novela, fica à vontade. O irmão não tem que fazer nada. Vai engordando a igreja. Engorda a igreja. Deixa a igreja ir para os lados, engordando para cima, para baixo, né? Para ela ficar parada. Porque parada a igreja não produz nada. Absolutamente nada. É isso que Deus falou para Isaías. Vai lá, Isaías. Engorda eles. Não precisa mudança não, só engordar. E é preciso pensar: será, meu irmão, que eu estou vivendo nessa igreja que está completamente acomodada? Indo diante, a palavra de Deus fala de um outro tipo de igreja, a igreja que não responde. Meu irmão, a igreja que não responde é igual celular fora de área. Não adianta, ela não responde. Você liga, a igreja só dá fora de área ou na caixa postal. Não tem jeito, ela não tem resposta. É a igreja do recado. Você deixa recado para vir na IBD, deixa recado para contribuir, deixa recado para vir no culto, deixa recado para o aniversário da igreja, deixa recado. É a igreja do recado. Você tem que ficar o tempo todo dando recado. Os crentes que compõem essa igreja são semelhantes aos laudicenses.
O Senhor está batendo a porta há anos, e a igreja não responde. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. O Espírito Santo está falando, mas não há resposta. A palavra está sendo semeada, mas não há resposta, absolutamente nenhuma. A Bíblia diz 4 vezes em Apocalipse capítulo 2, versículo 29. 4 vezes tem essa frase. E eu vou repeti-la aqui com os irmãos agora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos de novo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 4 vezes a palavra de Deus diz isso. Das 7 igrejas, 4 o Senhor falou isso. Ouça, ouça, ouça. Será que eu faço parte da igreja que não responde? Deus está falando, o Espírito está falando, a palavra de Deus está falando, Deus está incomodando, mas eu não ouço. Eu sou celular fora de área, eu sou caixa postal, eu sei que só no recado. Meu irmão, está na hora, né? A palavra do Senhor fala de um outro tipo de igreja que a gente vê hoje, a igreja doente. A igreja doente, meu irmão, é uma das igrejas que mais cresce em nossos dias. Ela é enorme. Ela é composta de várias faixas etárias. Tem de adolescente, de criança até idoso. Tem várias classes sociais. É uma igreja hipocondríaca. E sendo hipocondríaca, ela tem todo tipo de enfermidade. É uma igreja, meus irmãos, que continua doente e vai continuar doente porque ela não busca cura. A igreja doente é aquela igreja que não quer ser liberta. Ela não se preocupa com a sua saúde espiritual. É uma igreja que agoniza e que ela não quer remédio. E para essa igreja tem uma pergunta que a Bíblia faz. Lá em Jeremias 8, 22. Abra a tua Bíblia. Jeremias 8, 22. A pergunta para a igreja doente. A palavra de Deus faz aí. É muito interessante essa pergunta. Jeremias capítulo 8, 22. Lê para mim. O que está escrito aí? Primeira pergunta que diz aí. Qual é a pergunta? Por acaso não há bálsamo em Gileade? Segunda pergunta. Lá não tem médico? Terceira pergunta. Tem 3 perguntas aí que a igreja doente precisa responder. Primeiro, não tem bálsamo não? Não tem unção de Deus não? Deus não tem poder não? Não tem manifestação de Deus nessa igreja aí não? Tem, Senhor. Não tem médico não? Está faltando médico? Porque o bálsamo é o instrumento que Deus vai usar, né? O bálsamo seria o remédio. E o médico? Não tem médico, não? Tem médico. E o médico dos médicos se chama quem? Jesus de Nazaré. Mas agora vem uma terceira pergunta, é a pergunta mais grave. Tem médico e tem remédio. E aí vem a pergunta mais grave. Qual é? Por quê? Que a filha do meu povo não foi? Por que está doente? Por que continua doente? Irmãos, tem crente que continua doente porque quer ficar doente. Acha bom ser doente. Só que a palavra de Deus trata essa questão com muita rigorosidade. Jesus chegou para um homem e perguntou: você quer ficar são, moço? E ele disse: Senhor, não tem quem me ajuda. Senhor, eu não tenho quem me leve até o poço. Senhor, eu não tenho quem estende a mão. Senhor, eu não tenho. Ele só foi falando: eu não tenho. Jesus falou: então você me tem. Toma aqui. Ele estende a mão para ele. Em seguida Jesus deu uma ordem para ele: levanta, toma o teu leito e anda. O homem levantou. A Bíblia diz que, eu imagino, com a ajuda de Jesus ali, né? Jesus estendeu a mão para ele. Eu imagino que Jesus ajudou ele a botar o leito nas costas. Falou: agora anda. A igreja doente, ela precisa se levantar. Ou ela levanta, ou ela ficará no poço lamentando o resto da vida a sua doença. Deus não quer uma igreja doente. Deus não quer uma igreja que fica se lamentando pelas perdas, que fica chorando. Deus quer uma igreja curada, porque tem bálsamo, tem médico e tem poder. É a gente buscar. Agora vem um outro tipo de igreja, a igreja dispersa. A igreja dispersa, meu irmão, é a igreja que tem uma característica muito interessante. Ela vive dentro de uma outra igreja. A igreja dispersa, via de regra, ela não está lá fora, ela está aqui dentro. É uma igreja que está dentro da igreja. É aquela igreja que você percebe nitidamente. Os membros dessa igreja, elas estão presentes nos cultos, elas estão presentes nos eventos, elas estão presentes nos congressos, elas estão presentes nos GRs, estão presentes na EBD, mas está completamente disperso. O que o pastor falou hoje cedo? Não sei. O que a igreja está planejando? Não sei. O que o seu grupo de relacionamento está tratando? Ih, rapaz, você sabe que eu não sei.
Está estudando o quê? Também não sei. Ele não sabe. É a igreja dispersa. A igreja mas está dentro lá. Eu estou dentro. Ó, o pessoal está descendo a cachoeira, eu estou dentro. Essa igreja não absorve nada. Essa igreja não aprende nada. Essa igreja não muda em nada. Essa igreja não é visual. Aliás, ela é visual. Ela não sente Deus. Ela enxerga as coisas, mas ela não sente. Ela está aqui enxergando o culto, mas ela não está sentindo a presença de Deus. É a igreja visual, mas ela não é sensitiva. Ela não tem a percepção. Qual é o antídoto para essa igreja? Lá no capítulo 45 de Isaías e o versículo 22 fala sobre isso. Capítulo 45, versículo 22 diz assim, algo tremendo. Diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Essa igreja precisa olhar para Deus e tem que olhar agora, porque se não olhar para Deus, ela vai se dispersar. E sendo dispersa, ela vai cair no problema lá de Mateus, no capítulo de número 9. Há um texto lá muito interessante para a igreja dispersa. E eu queria que você lesse comigo. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que diz o quê? Mateus 7, 21. Nem todo que diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele... Isso aí é o pessoal da igreja dispersa. Estava dentro da igreja, estava repetindo os cantos da igreja, estava falando os refrões da igreja, mas estava disperso, não fazia a vontade de Deus. E disperso não tem jeito de fazer a vontade de Deus. Agora, meu irmão, caminhando para o fim, nós temos a igreja das sobras. Essa igreja é muito comum hoje em dia, ela tem muitos adeptos. A gente geralmente entrega a Deus as suas sobras. Quais são as sobras dessa igreja? Tempo. O tempo que essa igreja dá a Deus é sobra. Talento, sobra. Recurso, sobra. A energia, sobra. Força, sobra. Investimento, sobra. É a igreja que acredita piamente que Deus merece os restos da nossa vida. Essa igreja acredita, e esses crentes acreditam que o principal não é a Deus. O principal é para mim. Eu preciso. Por isso eles jamais vão oferecer primícias. O que é primícias? Primeiros frutos da terra. Jamais essa igreja vai oferecer primícias a Deus. Jamais vai oferecer alguma coisa na área da renúncia. Jamais. Porque essa igreja se preocupa muito mais com ela do que com Deus. Tem um antídoto para a vida dessa igreja? Tem. Malaquias capítulo 1, versículo 9. Eu queria que alguém lesse. Malaquias capítulo 1, versículo 9. Vamos ver qual é o antídoto para a igreja das sobras. O que diz aí Malaquias 1, 9? Vamos ler? Agora, pois, suplicai o favor de Deus. Para quê? Para que Ele se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, olha para mim. Deus vai aceitar as suas sobras? É a pergunta que o profeta está fazendo. Ou você suplica o favor de Deus e pede a misericórdia de Deus, você está no sal, meu irmão, porque Deus não quer sobras. Deus quer o melhor da sua vida, porque Ele dá o melhor para você. E por que você dá sobras para Ele? O bagaço, a casca, ali não tem nem o bagaço e os caroços. Mas Deus não quer isso, não. Deus quer mais de você, muito mais. Indo adiante, a Bíblia fala, ou melhor, eu vejo hoje a igreja sem compromisso. A igreja sem compromisso, meus irmãos, é igual aquele anúncio que está ali, ó, solicite um orçamento sem compromisso. É a igreja sem compromisso, não tem compromisso. É uma igreja muito interessante. É uma igreja que todo mundo quer ser membro dela, mas sem compromisso. Todo mundo quer assistir os cultos dela, mas sem compromisso. Todo mundo quer participar das programações, mas sem compromisso. Todo mundo elogia o perfil, o trabalho e a visão da igreja, mas sem compromisso. É uma igreja formada de crentes que não se comprometem com nada. Nem com o serviço, nem com o trabalho, nem com o sustento financeiro, nem com oração, nem com a evangelização, nem com a comunhão, nem com a IBD, com nada. Porque é a igreja sem compromisso. Na verdade, essa igreja é o somatório de todas as igrejas que eu mencionei. É a igreja que não está cansada, é a igreja ocupada demais, é a igreja acomodada, é a igreja que não responde, é a igreja doente, é a igreja dispersa e é a igreja das sobras. E quando eu aninho tudo isso no meu coração, aí eu me torno a igreja sem compromisso. Eu não tenho compromisso. Qual é o meu compromisso? Nenhum.
Eu não tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com o meu trabalho. Eu tenho compromisso com a minha escola, eu tenho compromisso com o meu ganho, eu tenho compromisso com a pessoa que vai fazer um negócio comigo, mas eu não tenho compromisso com Deus. Esse é o perfil da igreja sem compromisso. Agora olha aí em Jeremias 48:10. O que a palavra de Deus fala? Jeremias 48:10. Estamos terminando, vem a última palavra agora. Jeremias 48:10. Lê. O que está escrito aí? Grifa na sua Bíblia. O que diz aí na Bíblia? Maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente ou negligentemente. Maldito. A Bíblia diz que você está debaixo de maldição quando você faz a obra de Deus de maneira relaxada, sem compromisso. Irmão Pereira aqui orou hoje, falando que a gente precisa confessar os pecados para receber bênção. E é verdade. Mas é possível, irmão Pereira, receber bênção estando debaixo de maldição? Como é que eu posso pedir as bênçãos de Deus estando debaixo de maldição? É maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Meu irmão, Deus não é relaxado, Deus não aceita que você faça as coisas dele de maneira relaxada, de qualquer jeito, não. Deus não é assim não. Ele é um Deus organizado, Ele te ama, Ele dá o melhor para você, e você tem que dar o melhor para Ele. Compromisso, meu irmão. Jesus chegou para os seus e falou para ele: olha, vinde após mim, me siga. Ah, Jesus, eu não posso não, porque eu tenho um compromisso aqui com os meus parentes. Aí ele falou: olha, então faz o seguinte, você fica aí, ou então você resolve se você vai me seguir ou não. Primeiro ele chegou para ele e falou para ele, o primeiro: seguir-te-ei para onde quer que for. Jesus falou: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Senhor, eu te sigo. Olha, eu não tenho nada para te oferecer, então eu estou fora. O outro chegou e Jesus falou para ele: segue-me. Ele falou: primeiro deixa eu ir sepultar os meus pais. Ele falou: de jeito nenhum, deixa os mortos sepultar os mortos. Vem tu e segue-me. É compromisso. Chegou depois o outro, falou: Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixa eu despedir dos que estão na minha casa. Ele falou: de jeito nenhum, quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Compromisso. Você tem compromisso com Jesus? Qual é o compromisso que você tem com a obra de Deus? Eu estou comprometido com os cultos da igreja? Eu estou comprometido com a palavra? Eu estou comprometido com a oração? Eu estou comprometido com os dízimos de oferta? Eu estou comprometido com a evangelização? Ou eu quero fazer parte de um reino onde não há compromissos? Por último, vem a igreja valente, a igreja vitoriosa, que é a igreja do Deus vivo. Eu quero falar da menor igreja que está existindo hoje. É uma igreja pequena, tem menos pessoas, mas não quer dizer que ela tem menos força. Eu quero falar da igreja que não se cansa de fazer a obra de Deus, ela prioriza Deus. Eu quero falar da igreja que não se acomoda, ela sempre responde aos desafios de Deus. Eu quero falar da igreja que tem saúde espiritual, relacional, emocional, que tem foco e que oferece o melhor para Deus. Essa igreja é a igreja valente. Essa é a igreja que é todo dia convidada a desanimar. Presta atenção nisso que eu estou falando. A igreja vitoriosa, todo dia ela é convidada a desanimar, mas ela não desanima. A igreja vitoriosa é criticada, é perseguida. A igreja vitoriosa tem tropeços colocados diante dela, mas ela não recua, porque ela é valente, ela é obstinada. Ela ora, ela estuda a palavra, ela não falta culto, ela não deixa as coisas efêmeras tomar o seu tempo, ela ganha tempo com Deus. Essa igreja é valente por 3 motivos, e eu quero terminar aqui. Primeiro, porque ela vence batalhas. Segundo, porque ela conquista territórios. E terceiro, porque ela derruba o inimigo. Se essa igreja é valente, é porque Deus está agindo nela. Essa igreja é a igreja que Jesus quer ter na terra. Alguém chegou para Nietzsche e perguntou para ele assim: o que tornou a sua visão dos cristãos tão negativa? E o Nietzsche disse o seguinte: eu creria na salvação deles se eles parecessem um pouco mais com as pessoas que foram salvas. Eu creria na salvação deles se eles parecessem um pouco mais com as pessoas que foram salvas. Eu me pareço com quê? Com que igreja que eu me pareço? Com aquela ali?
Porque o evangelho que é mais lido no mundo não é o de Mateus, Marcos, Lucas e João, não. O evangelho mais lido no mundo é o quinto evangelho, é o evangelho que nós vivemos. Alguém também perguntou a mesma coisa para Gandhi. Gandhi, por que você não se tornou um cristão? Ele disse, olha, no Cristo deles eu creio, mas no cristianismo que eles vivem, eu não posso crer. Que há uma dicotomia, há uma diferença muito grande. O Cristo deles é uma coisa, o cristianismo deles é outra. É completamente diferente. Como é que eu vou crer num negócio desse? Não havia coerência. E aí a gente precisa pensar, irmão, que igreja que eu quero ser? E eu quero terminar com uma frase que eu achei muito joia. E eu anotei aqui para falar nessa manhã. A igreja de Jesus não existe para oferecer entretenimento. Ela não existe para encorajar os vulneráveis. Ela não existe para melhorar a autoestima. Ela não existe para propiciar amizades. A igreja de Jesus existe para adorar a Deus, vencer e se tornar mais do que vencedora neste mundo. Não é por entretenimento que nós estamos aqui. Não é porque é um show aqui bonito. Não é porque, eu vou melhorar a minha autoestima se eu for na igreja. Não. Você precisa estar aqui porque você ama a Deus. Porque você quer fazer parte dessa igreja vitoriosa que Ele constituiu. Eu quero finalizar então perguntando, de qual igreja você faz parte, meu irmão? Qual dessas igrejas é a sua igreja? Você está na igreja cansado? Sai dela. Começa a marchar. Você está na igreja ocupada demais? Faz uma lista das suas ocupações e começa a substituir coisas espirituais por coisas efêmeras. Começa a substituir coisas que não levam a nada por coisas que abençoam. Você faz parte da igreja acomodada? Sacode a poeira, dá um pulo daí. Fala para Deus, Deus tem misericórdia, me tira dessa zona de conforto. Você faz parte dessa igreja que não responde? Que ouve, mas não responde? Pede a Deus para abrir aqui os ouvidos. Talvez já tenha comichão no ouvido, um algodão tampou o ouvido, não tem jeito de ouvir mais nada. Você faz parte da igreja das sobras? Eu ofereço, pastor, eu vou quando dá. Eu dou o dízimo quando dá. Pastor, eu vou EBD quando dá. E o quando dá sugou tua vida. É um aspirador que sugou tua vida. Você dá o resto para Deus. Deus não quer isso não. Ele não é Deus de resto. Ele não te dá o resto. Você faz parte da igreja sem compromisso. Você não assume nada, não pega nada, não ajuda em nada, não abraça nada, porque você não tem compromisso. Você é um crente sem compromisso. Por último, você pode ser da igreja vitoriosa, mas tem que mudar a postura. Jesus chama essa igreja para pagar o preço com Ele. E esse é o tempo da igreja vitoriosa. A Bíblia diz que a igreja vitoriosa quebra as portas do inferno e avança sobre as trevas. A igreja vitoriosa, ela ilumina as trevas e não é apagada pelas trevas, porque ela é corajosa. Ela vai no poder de Deus. Eu quero convidar você para curvar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos. Esse é um momento de reflexão. Só você e Deus sabe de qual igreja você faz parte. Mas eu quero nessa manhã te desafiar a mudar a postura. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Não foi para acusar você, mas foi para te dar uma balançada nessa manhã. Para sacudir você e dizer para você: chega. Chegou a hora de mudar de postura. Eu pergunto, você está disposto a sair de onde está e começar de novo? E ser flecha que acerta o alvo? E ser ponte? Você está disposto a tomar uma nova atitude no seu coração? Então a gente vai começar a cantar esse cântico. Sonda-me, ó Deus. E se Deus está falando contigo nessa manhã, e se o Espírito Santo está mexendo com você nessa manhã, eu quero convidar para você ir levantando do seu lugar e vir aqui à frente e dizer para Deus: Deus, eu quero mudar a minha postura. Eu quero sair da igreja onde eu estou e ir para a igreja que vence, a igreja que ama, a igreja que é nação adquirida, povo,
a igreja que é sacerdócio real. Eu quero ir para a igreja geração eleita. Eu quero ir para a igreja que anuncia as obras do Senhor. Eu quero ir para a igreja que o Senhor comprou. Deus, eu estou numa igreja que não é a igreja tua. Eu quero mudar. E eu vou, Senhor, agora. Você está disposto a isso? Então levanta aí do seu lugar. Vem aqui agora. Dá um passo de fé na sua vida nessa manhã. Fala para Deus: Deus, eu quero sair do meu comodismo. Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero sair da minha ocupação demais. Eu quero sair da minha enfermidade espiritual. Eu quero, Senhor. E eu vou. Então sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem. Vamos estar aqui no altar dizendo para Deus: Deus, tem misericórdia de nós. Vou pedir à igreja para ficar em pé. E se Deus está falando contigo, vem. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Dá o teu passo, dá o teu passo, dá o teu passo. Sai, 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 sai deste lugar. Vem para perto do Senhor. Eu só posso ser usado se eu estiver na igreja vitoriosa. As igrejas que eu mencionei não podem fazer nada. Elas estão amordaçadas pelo inimigo. Elas estão vencidas. Elas estão fracassadas. Mas a igreja vitoriosa pode muito, 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 muito. Vem, chega aqui à frente, vocês estão aqui no corredor. Chega um pouquinho mais à frente. Vem, sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor. Quebranta o meu coração. Senhor, eu não posso mais ficar nessa de que eu estou cansado, de que eu não tenho condição. Senhor, eu não posso mais ficar nessa de que eu estou ocupado demais. Senhor, eu não posso ficar sem compromisso. Senhor, eu não posso ficar vivendo essa tua enfermidade. Eu quero mudar de vida, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Mexe comigo nessa manhã, Senhor. Eu quero ser diferente. Usa, Senhor, a minha vida. Você deseja isso? Sai do seu lugar em nome de Jesus agora. Dá o teu passo de vitória. Como farol, eu quero ser farol. Um farol que brilha à noite como eu quero ser ponte. Eu quero ser abrigo. Eu quero ser flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado pelo Senhor da maneira que te agrada, Senhor. Em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer horário. Eu sou teu, Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me. Usa-me, Senhor. Senhor, obrigado. Porque nessa manhã o Senhor está levantando uma nova igreja em nossas vidas. Uma igreja diferente. Uma igreja que o Senhor sonhou lá atrás. Aquela igreja que Pedro falou para nós dela. A igreja que é uma nação santa. A igreja que é um povo adquirido. A igreja que é um sacerdócio real. A igreja que é uma geração eleita. A igreja que anuncia as grandezas do Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a vencer as amarras deste tempo. Deus, são tantas amarras, são tantas coisas efêmeras, passageiras, circunstanciais, que tem, Senhor, prendido a gente, amordaçado a gente, piado a gente. Ó Deus, quantas vezes a tua igreja não pode ser aquilo que o Senhor sonhou, porque ela mesma, Senhor, está vencida. Mas, Senhor, nessa manhã nós queremos pedir: tem misericórdia de nós. Olha para nós, Senhor. Vem nos despir de tudo aquilo que é efêmero, que é passageiro, de tudo aquilo, Senhor, que é mundano, de tudo aquilo que não é do teu agrado. Meu Deus, mexe na nossa agenda. Que o Senhor possa, Senhor, inverter a nossa agenda. Onde o Senhor está por último, que o Senhor esteja em primeiro lugar. Meu Deus, mexe com o nosso coração, para que a gente se comprometa, para que a gente possa dar valor ao que tem valor, e não aquilo que não tem. Ajuda, Senhor, para que nós possamos ser uma igreja vitoriosa,
uma igreja, Senhor, que sai a campo, uma igreja, Senhor, que age, uma igreja, Senhor, que sente o poder do Senhor agindo em nosso meio. Meu Deus, nós não queremos ser a igreja cansada, a igreja acomodada, a igreja vencida. Nós queremos ser uma igreja vencedora. Cuida desses irmãos que estão aqui, Senhor, que se comprometem nessa manhã a mudar a postura. Aviva eles, Senhor, enche eles do teu Espírito, capacita esses irmãos e essas irmãs, para que através deles um novo momento nessa tua igreja seja experimentado. E abençoa aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão desejosos, mas estão tão aprisionados, Senhor, liberta-os nessa manhã. Tira esse cativeiro dessa tua igreja, Senhor, para que ela seja igreja viva, igreja, Senhor, poderosa em obras, na palavra, na oração, na busca espiritual do Senhor. Derrama, Senhor, o teu favor sobre a nossa vida e ajuda-nos, Senhor, a estar oferecendo o melhor de nossas vidas ao Senhor. Mas nós oramos e suplicamos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no irmão que está do lado aí. Fala para ele assim: olha, Deus abençoe você, que Ele possa derramar graça sobre a sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus.